Capítulo 17 Aborto. Análises e interpretações do 17º capítulo do livro Vida e Sexo de Chico Xavier. Aqui o texto é iniciado com uma informação do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, na qual é apresentado que o aborto é considerado uma transgressão às leis de Deus, porque impede o espírito que iria renascer de vivenciar as experiências que necessita para sua evolução. Antes de falar diretamente sobre o aborto, Chico realiza algumas reflexões. A primeira: a grande maioria dos homens e mulheres experimentam um horror à solidão. Devido a isso, a relação sexual entre um casal consequentemente acaba desempenhando uma ação de segurança para, de certo modo, garantir que eles continuem unidos e juntos enquanto as relações durarem e acontecerem somente entre eles. Em um segundo momento, a existência dos filhos passa a assumir esse papel de segurança para garantir que o elo familiar permaneça, pois, na presença de filhos, os companheiros intensificam a colaboração e a assistência recíproca entre si e trabalham sua relação de um modo que progrida para os necessários objetivos salutares. Assim, afirmar que a família é um dos mais importantes institutos sociais que existem na Terra, do ponto de vista da moral, não deve causar nenhuma surpresa. Através da família, a vida continua no planeta e os espíritos podem reencarnar e aprender, ora vivenciando o papel de pais, ora vivenciando o papel de filhos, mas aprendendo as lições do amor. Compreendendo essas questões, começa a ficar mais fácil entender os motivos do aborto praticado para se fugir do dever, ser considerado um crime frente às leis de Deus. Antes de reencarnar, o espírito, seja por vontade própria ou pela indicação de algum mentor, pode convidar outro espírito, travessão, do qual tenha cometido algum erro ou erros para com ele, ou os dois tenham cometido erros um para com o outro e etc. Travessão, para renascerem juntos na posição de pais e filhos com o objetivo de quitar esses débitos do passado, através de um apoio, entendimento, ajuda e compreensão mútuos, que resultará em desenvolvimentos benéficos para os dois. Todavia, se ao renascer esse espírito anestesia sua consciência, ignorando todos os conhecimentos das leis de Deus e a sua própria moral, que tinha objetivos elevados antes do renascimento, e expulsa esse ser, queria renascer, expulsa-o através do aborto, com a justificativa de resguardar seu próprio conforto, poderá haver, como consequência, reações negativas desse ser que lhe foi negado a vida prometida. Reações essas que podem infligir verdadeiros sofrimentos e aflições para esses espíritos durante toda a vida que ele ainda tiver para viver na Terra, sendo que, se ele tivesse reencarnado, não causaria tanto sofrimento quanto nessa condição de abortado. Se ele tivesse reencarnado, poderia ser o que os pais denominam de
filho problema que iria demandar auxílio, educação, compreensão e gerar inquietações. Entretanto, seria uma dificuldade muito menor se comparado aos sofrimentos tenebrosos que pode infligir como um espírito que teve seu renascimento abortado. Assim, ele finaliza afirmando que o ato do aborto gera profundas moléstias no indivíduo, muitas vezes moléstias que os especialistas da saúde não conseguem entender e apresentar um tratamento efetivo. E o ato também tem como consequência severas obsessões, que deixam a mente do indivíduo desorganizada a ponto de gerar em sua mente um transtorno sério. E por isso muitos hospitais e prisões têm a presença de indivíduos como pacientes e detentos, seres que realizaram um aborto e sofreram com a consequência desse ato. Observação: a partir das informações apresentadas no texto, não é possível concluir se as mesmas leis se aplicam a gestações que estão no início, mas que colocam em risco a vida da mulher e que, em alguns casos, médicos recomendam o aborto, pois diminuiria seriamente a chance de sobrevivência para os envolvidos. Deixemos então essa dúvida em aberto para futuros esclarecimentos.